Olá, tudo bem com você? Eu sou Vivian Lisboa e nesse vídeo eu vim falar contigo sobre como fazer avaliações no Google Sala de Aula. Um dos maiores desafios dos professores nas aulas online tem sido criar avaliações para os seus alunos que sejam simples, mas ao mesmo tempo eficientes, que possam avaliar bem o aprendizado do aluno, mas também que possam ser corrigidas de uma forma tranquila pelo professor. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar como você usa o Google Forms junto com o Google Sala de Aula e cria avaliações incríveis, com nota, com pontuação, de uma forma bastante simples. Vamos lá? Aqui eu já estou em uma turma do Google Sala de Aula. Eu vou vir em atividades e vou criar uma nova atividade com teste. Essa atividade com teste, ela já tem o Google Forms integrado, ela já está pronta para fazer uma prova. Então, o que eu preciso configurar aqui é o título, uma descrição, que é opcional, mas que você pode orientar os alunos sobre o preenchimento da prova. E aqui, onde diz Blank Quiz, nesse ícone roxinho, é onde fica a prova propriamente dita. Nós vamos clicar aqui para poder configurar e incluir as perguntas. O primeiro passo, então, que eu vou fazer aqui é colocar um título para essa prova. E eu venho aqui no título do documento e também coloco um nome que eu possa reconhecer depois. Agora, eu posso criar, então, as minhas perguntas. Ele já vem com uma questão em branco e eu tenho vários tipos de perguntas que eu posso fazer. Sempre você vai poder selecionar aqui na direita, se você quer uma pergunta que é uma resposta, que pode ser curta ou um parágrafo. Perguntas de múltipla escolha, só pode ser selecionada uma única alternativa. Caixas de seleção, permite selecionar mais de uma alternativa. Na lista suspensa também, o aluno vai ter uma lista de possibilidades que ele vai escolher. Eu tenho o tipo de pergunta upload de arquivo, que nessa o aluno vai pegar um arquivo que já está salvo no seu computador e vai subir para a prova. Pode ser, por exemplo, uma foto do exercício. E eu tenho ainda as perguntas de escala, que são aquelas do tipo gostei pouco, intermediário, irrelevante, gostei muito. E as perguntas de grade, de múltipla escolha e grade de caixa de seleção. Vou mostrar para vocês rapidinho como é que elas funcionam. Aqui eu vou colocar uma primeira pergunta que eu vou pedir o nome do aluno. Isso é muito importante, porque mesmo coletando e-mail, às vezes o aluno põe um e-mail que você não vai conseguir associar com o nome dele. Então, sempre a primeira pergunta, coloque para o aluno preencher o nome. Pode ser um texto de resposta curta. A pergunta do tipo parágrafo, ela é muito parecida à estrutura dela, simplesmente ela permite uma resposta maior, né? Pode ser uma pergunta de opinião, pedir para dissertar sobre algo. Sempre que eu for incluir uma nova pergunta, eu vou vir aqui em adicionar pergunta. Então agora, múltipla escolha é aquela pergunta que eu posso marcar, por exemplo, sim ou não. Ela, inclusive, já deixa aqui as opções. Eu posso simplesmente escolher e vai ficar preenchido. Sim ou não. Vou colocar aqui uma pergunta do tipo caixa de seleção, que o aluno vai, então, poder marcar várias opções. Por exemplo, aqui, coloquei um texto, quais alternativas corretas? Opção 1, opção 2, opção 3, opção 4. O aluno vai marcar as que ele acredita que estão corretas aqui. Então, aqui eu já tenho algumas perguntas configuradas. Para que isso se transforme em uma avaliação, é muito importante que você venha aqui na aba de configurações. Colete os endereços de e-mail para poder depois devolver para os alunos. Deixe marcado a opção de fazer login e limitar a apenas uma resposta para que o aluno não possa ficar editando depois.
Não permita editar após o envio. Também não é interessante durante uma prova que o aluno veja o resumo das respostas dos colegas. Então aqui a gente vai mexer também na opção testes. Vai deixar assinalado que é para criar um teste. Quando eu crio através do Google Classroom, ele já deixa aqui a opção ativa, mas eu preciso observar que a nota ela está configurada para ser liberada imediatamente após o envio. Eu sugiro que você deixe para posteriormente, depois da revisão manual. E talvez você não queira que o aluno veja nesse primeiro momento as perguntas que têm respostas erradas e corretas, talvez os valores das questões. Então, marquei essas opções, vou salvar. Outro passo muito importante aqui é fazer então a totalização dos pontos e marcar as alternativas corretas para que a prova seja corrigida. Aqui em cima vocês podem ver que ainda não tem nenhum ponto nessa minha prova. Como é que eu vou fazer para definir pontuação? Primeira coisa, eu vou clicar na questão. É importante que você marque elas como obrigatórias para que o aluno não consiga sair se ele esqueceu de responder alguma questão. Você vai clicar aqui onde diz respostas corretas. A gente vai colocar a pontuação para essa questão e pode, inclusive, escrever um feedback para, conforme a resposta do aluno, ser enviado. Vamos botar um exemplo aqui que seria a ótima resposta. Salvei o feedback que eu quero, pontuação da questão. Como essa era uma questão do tipo parágrafo, é o que eu consigo fazer. Agora, aqui a minha segunda questão é uma questão de múltipla escolha. Vou marcar ela como obrigatória, venho aqui, faço a pontuação e eu vou marcar a resposta que seria a correta. Então, com isso, já tenho o gabarito pronto para avaliar o meu aluno. Se eu quiser, também posso colocar um feedback. Aqui, eu tenho feedback para a resposta incorreta e para a resposta correta. Você pode preencher os dois. Faço isso, então, para todas as minhas questões. Coloco a pontuação e marco quais são as alternativas corretas. E aqui você já vai perceber que vai somando o total de pontos da sua prova. Então, se você quer que seja uma prova que some 10 ou 100 pontos, você pode ir controlando enquanto cria. Aqui mostrei para você como é que você configura para que tenha pontuação, para criar as questões. Agora, uma outra coisa que os professores querem muito é poder limitar, que quando encerrou o horário da aula, o aluno não pode mais mexer na prova. Isso a gente faz com um complemento. Complementos, eles ficam aqui, nessa peça de quebra-cabeça, e eu uso o complemento que é o Form Limiter. Aqui eu venho em Set Limit e eu vou poder dizer que eu quero um limite, no caso aqui de data e hora, e vou parar de receber respostas na data e hora que eu quero. Vou colocar aqui, supondo que a minha aula seja no dia 14, e eu quero que ele encerre às 10 horas da manhã. Configurei aqui, posso colocar uma mensagem personalizada dizendo que encerrou o horário da prova. E vou salvar e habilitar para que fique configurado. Esse formulário não vai aceitar nenhuma resposta depois do dia e horário que eu configurei. Feito isso, então, agora eu vou fechar. E a segunda parte muito importante é que o aluno também não consiga visualizar a prova antes da hora. Concordam? Eu vou vir aqui onde diz criar atividade e para poder definir quando o aluno vai receber, eu clico aqui na setinha para baixo e vou na opção programar. Aqui eu vou dizer o dia que eu quero a prova e o horário de começo. Por exemplo, aqui dia 14 às 8 horas. Com essa configuração aqui,
o aluno vai visualizar a atividade somente no dia 14, no horário que eu liberei. E aqui o professor consegue ver, ela fica na cor cinza até que o aluno possa visualizar e aparece programado para amanhã e o horário que eu programei. Esse foi um vídeo rapidinho com o básico que você precisa para conseguir criar uma avaliação, ter a pontuação e também definir a hora que o aluno vai começar e a hora que ele vai encerrar a avaliação, fechando o formulário automaticamente. No próximo vídeo eu trago muito mais dicas de como é que você vai importar essa nota para o Google Sala de Aula e também outras configurações que a gente pode fazer para melhorar o nosso formulário. Se você gostou dessas dicas, já se inscreve aqui no canal, não esquece de compartilhar. Vamos fazer essas dicas chegarem ao máximo possível de pessoas, ajudarem aí o máximo possível de professores nas suas aulas online. Tá certo, pessoal? Obrigada, um abraço e até a próxima.